Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de filosofia. Nessa aula, direcionaremos o nosso estudo, o nosso conteúdo aí para os alunos do primeiro ano do ensino médio. E, na verdade, nós vamos dar continuidade no assunto que nós começamos a trabalhar lá em sala de aula, referente ao capítulo número 4 do livro de filosofia. Portanto, pegue seu livro, pegue seu material de anotação aí e venha comigo para avançarmos nos nossos estudos dessa aula do capítulo 4. Pegue seu livro lá na página 29 e a partir da página 29 e acompanhe a nossa aula de hoje. Vamos lá então. No capítulo 4, nós vamos ver o seguinte tema: dever, valor e liberdade. Só que esse assunto, esse tema, para ser discutido, é necessário levar em consideração um filósofo bastante marcante na história da filosofia, chamado Immanuel Kant, que é o que nós vamos discutir a partir de agora. A primeira coisa que a gente tem que ter claro dentro de um contexto filosófico é entender que a palavra dever, nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui, não pode ser assumido apenas com o sentido de uma obrigação, do tipo, o seu dever de casa, sei lá, o professor passa a tarefa, é o seu dever de casa. Nós vamos entender que dentro desse contexto filosófico que nós vamos discutir agora, o dever tem que adquirir um sentido mais amplo, um sentido um pouco mais filosófico do que apenas uma simples obrigação ordinária do dia a dia. Tudo bem? Então, nós vamos avançar aqui na nossa discussão filosófica. E o primeiro ponto a ser discutido, a ser debatido aqui com vocês, é a relação que existe entre o dever e os valores. Como assim? Se o dever não pode ser entendido como sendo apenas uma obrigação que o indivíduo tem diante da sociedade, como compreender, então, essa relação entre dever e valores? Para compreender essa relação aí que existe entre esses dois termos, é preciso considerar, num primeiro momento, o que são os valores. E nós temos certeza que todos nós trazemos valores que aprendemos em algum momento da vida. Seja aprendido com a família, seja aprendido no meio social, no grupo de amigos e assim por diante. Portanto, todos nós temos valores. E esses valores nós adquirimos, absorvemos e trouxemos para a nossa vida. E esses valores formam as relações básicas que todos nós estabelecemos com o mundo à nossa volta e com as outras pessoas também. E cada sociedade, é possível perceber que cada sociedade traz em si valores e teorias que podem variar de período para período, de época para época, mas, no entanto, há de se considerar que toda sociedade tem seus valores, seus princípios, nos quais aquelas pessoas que participam daquela sociedade acreditam que aquilo sejam realmente valores. E o termo valor, quando se fala em valor, pode ser entendido como um juízo que a gente realiza diante das coisas. E o que seria um juízo? Um julgamento. Por exemplo, quando nós observamos as coisas à nossa volta, a todo momento nós fazemos julgamento, nós fazemos um juízo sobre as coisas. Fazer juízo é o mesmo que dizer fazer um julgamento, afirmar alguma coisa sobre algo. Por exemplo, você olha um professor na sala de aula, você o analisa e faz um juízo sobre aquele professor. O mesmo ocorre o oposto. O professor olha para você, olha para a sala e também faz um juízo sobre aquilo. Não necessariamente fazer juízo sobre as coisas significa falar mal. Fazer juízo seria analisar e avaliar alguma coisa e afirmar algo sobre aquilo. Não necessariamente estar falando mal sobre as coisas, sobre as pessoas. Então, a palavra juízo, nesse caso, nesse contexto que nós estamos discutindo aqui em filosofia, está sendo empregada para indicar, na verdade, uma constatação de algo, uma afirmação de algo. Então, fazer o juízo, uma constatação de algo, uma afirmação sobre algo. Porém, dentro do aspecto filosófico que nós estamos discutindo na aula de hoje, levando em consideração o pensamento kantiano como base para a nossa reflexão filosófica, é necessário fazer a distinção entre duas coisinhas. Que coisinhas são essas?
a respeito do juízo, que pode ser entendido como o juízo de fato e o juízo de valor. O que seria um juízo de fato? O juízo de fato seria basicamente afirmar ou dizer o que é uma coisa, ou o que está acontecendo. E o juízo de valor? O juízo de valor, na verdade, seria afirmar ou dizer se algo é bom ou ruim. Mas para eu dizer se algo é bom ou ruim, se está certo, se está errado, se pode ou se não pode, eu só faço isso com base nos valores que eu acredito. Vamos citar um exemplo. Eu olho lá fora, está chovendo. Eu digo assim, lá fora está chovendo. Isso é um juízo de fato ou de valor? É um juízo de fato, de algo que está acontecendo. Aí eu percebo que está chovendo e digo assim, a chuva é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. Esse juízo que eu estou fazendo agora já deixa de ser de fato e passa a ser um juízo de valor. Porque eu estou atribuindo a esse juízo uma característica, atribuindo a ele um valor, se é bom, se não é, se é uma bênção, se não é, se está certo, se está errado. Então, para entendermos o conceito de juízo a partir de agora, é necessário levar em consideração essas duas visões, o juízo de fato e o juízo de valor. Só que nós vamos concentrar a nossa reflexão filosófica a respeito daquilo que se chama o juízo de valor. Mas, dentro da filosofia kantiana, vai surgir a necessidade de buscar uma explicação da natureza dos juízos de valor. O que seria isso, então? Buscar a natureza dos juízos de valor. Seria basicamente refletir sobre de onde é que vêm esses juízos de valor. De onde surgem? É possível fazer essa reflexão porque nós já conseguimos fazer a distinção entre o juízo de fato e o juízo de valor. Agora, de onde que vêm esses juízos? De onde que surge esse juízo de valor? Quem estabeleceu isso? Qual sociedade que deu início a isso? É necessário levar em consideração que os valores assim, que a gente aprende ao longo da nossa vida, eles estão nas bases das nossas decisões. Tudo que você decide no dia a dia leva em consideração, ainda que você não reflita sobre isso, os valores nos quais você acredita. Vamos dar um exemplo. Você resolve não fazer a tarefa e decide copiar de algum colega. Copiar a tarefa de algum colega, se eu for analisar dentro de um contexto filosófico, você estaria contrariando um valor, que seria, por exemplo, a honestidade. Como assim? Mas quem decide fazer, ou todas as decisões que eu tomo, leva em consideração os valores que eu acredito. Então, quando se trata da filosofia a partir do pensamento kantiano, toda a ação do indivíduo leva em consideração um comportamento que deve ser considerado como ético ou não. Aí nós vamos entender do seguinte modo: esses valores que a gente percebe no meio social que a gente está inserido, eles podem ser caracterizados como éticos, estéticos, religiosos e diversas outras categorias. E se tratando dos valores éticos, que é o que a gente vai abordar a partir de agora, usa-se, nesse caso, certos critérios para tomar as decisões morais, como eu citei antes, o exemplo de copiar ou não a tarefa. A coragem, a prudência, a honestidade, a moderação, a sabedoria são exemplos de valores éticos presentes na reflexão da filosofia kantiana. E os valores éticos procuram, na verdade, dar uma orientação, um norte para a vida do indivíduo, para que ele possa fazer a escolha dentre um conjunto de possibilidades que aparecem na sua vida. Trata-se, então, de escolhas na qual o indivíduo deve saber ou deve escolher qual valor ele vai praticar, ou qual princípio que ele vai levar em consideração. Kant, então, percebe que existe algo em comum quando se fala de éticas ao longo da história da filosofia. O que existe em comum entre as éticas refletidas ou discutidas e criadas ao longo da história da filosofia?
uma coisa muito importante: a existência de uma voz da consciência que guiaria a escolha do indivíduo. O que seria isso, professor? Uma voz na consciência. Kant vai chamar essa voz da consciência como se fosse uma voz da consciência do dever. É tipo assim: você aprende os valores e dentro de você, na sua consciência, é como se existisse um juiz que diz assim para você quando você faz algo que contraria o que você sabe que é correto. Por exemplo, você aprende em casa que deve sempre falar a verdade aos pais, né? Nunca deve esconder as coisas, não deve mentir. Diante dessa máxima, diante disso que você aprendeu que isso é um valor. Então, quando você contraria esse valor que você acredita ser verdadeiro e acredita ser bom, quando você falta com a verdade, ou quando você diz algo que não é verdadeiro para aquelas pessoas que te ensinaram que a verdade é um valor, que deve se falar a verdade, como que fica a tua consciência? Não vem aquele peso na consciência, assim, e que a nossa voz da consciência aí do interior diz assim: você não deveria ter feito isso. Por que você não falou a verdade? É basicamente isso, essa voz da consciência do dever no pensamento de Kant. É algo que o sujeito aprende por meio dos valores, traz para dentro de si, e isso vai fazer um juízo sobre suas ações. Essa consciência do dever, segundo Kant, existe em cada um de nós. Todos nós temos isso. Agora, resta, ou melhor, cabe a quem agir ou não de modo ético? Ao indivíduo. Daí se encontra uma explicação do pensamento kantiano a respeito da liberdade do indivíduo. Porque, embora ele tenha essa voz interior, cabe a ele tomar a decisão a respeito daquilo que ele acredita ser correto ou não. Essa voz aí da consciência, citada anteriormente dentro do pensamento kantiano, ela vai ser enquadrada naquilo que Kant vai chamar de imperativo categórico. Que coisa é essa? Imperativo categórico. Levando em consideração a filosofia kantiana, o imperativo categórico é basicamente uma forma de pensar e de agir do indivíduo que deve ser praticado no meio social indistintamente. Como assim, professor? O imperativo categórico kantiano se resume basicamente na seguinte expressão: age como se o princípio da tua ação devesse tornar-se, por meio da tua vontade, uma lei universal. Não compreendeu? Não compreendi. Beleza, vamos tentar sintetizar isso de maneira mais simples. Kant diz assim: o imperativo categórico se resume basicamente na seguinte ideia: o indivíduo ele deve as atitudes do indivíduo no meio social, tudo aquilo que ele decide, tudo aquilo que ele faz, aquilo que motiva a sua ação, deve se tornar regra para que todos possam fazer o mesmo. Em outras palavras, podemos dizer assim: o sujeito deve fazer na sociedade tudo aquilo que ele acha que todas as outras pessoas poderiam fazer com ele. Ou seja, você deve agir de tal modo que aquilo que te motiva a agir daquele jeito possa se tornar regra universal e não traga prejuízo para ninguém. Ou seja, eu devo fazer na sociedade ou para a sociedade, para os outros, para o outro indivíduo, somente aquilo que eu julgo correto que todos façam comigo também. Que eu julgo correto que todos devam praticar e viver do mesmo modo, independente da situação, independente das circunstâncias. Então, esse imperativo categórico, essa máxima do pensamento kantiano, se nós conseguíssemos colocar isso em prática no dia a dia, nós resolveríamos inúmeros problemas na nossa sociedade. E esse pensamento kantiano aí parte do princípio de que cada pessoa deve agir de tal maneira que a nossa escolha possa ser feita de qualquer modo,
por todas as pessoas, ou seja, todo indivíduo pode agir do mesmo modo como eu na sociedade. Então, se eu posso fazer certa coisa na sociedade, é porque eu admito que todos os outros possam fazer o mesmo comigo. Dentro da ideia do juízo, ou do imperativo categórico, perdão, nós vamos perceber então, na filosofia kantiana, ele vai propor uma reflexão a respeito da diferença entre os imperativos. Falei do imperativo categórico. Agora vamos falar do imperativo hipotético. O que seria um imperativo hipotético? O imperativo hipotético no pensamento kantiano se resume basicamente no seguinte: é aquele tipo de imperativo que quando prescreve uma regra sobre uma condição particular, ou seja, depende da situação. Vamos citar um exemplo que eu coloquei aqui no slide, fica mais fácil para você compreender. Se você quiser obter uma boa nota na avaliação, deverá estudar. Veja que ficou destacado aí a expressão se deverá. Ou seja, eu vou praticar uma coisa se tiver a possibilidade que eu ganhe algo em troca. Então, por exemplo, eu devo estudar, okay? Com qual objetivo? De tirar uma boa nota. Então, o dever, nesse caso, fica condicionado a uma situação. Então, se eu quero tirar ou ter uma boa nota, eu devo estudar. Então, o meu dever está condicionado a alguma coisa. Já o imperativo categórico, dentro do pensamento kantiano, determina a necessidade de ser cumprido em toda e qualquer situação. Você deve fazer isso porque deve. Ou seja, eu devo agir corretamente porque devo. Eu devo fazer o que é certo, não porque os outros vão olhar para mim e vão dizer, olha, que pessoa honesta, que pessoa correta. Não. Eu devo fazer o que é correto, por quê? Porque é correto fazer o que é correto. Sem esperar elogios, sem esperar, sei lá, que a sociedade reconheça a minha atitude. Então, para Kant, resumindo toda a ideia do pensamento kantiano, a ética do dever, ela se resume basicamente na ideia do imperativo categórico. Você deve agir corretamente porque é correto fazer isso. Não porque outras pessoas vão olhar para você e vão te elogiar pelo que você fez. Você deve fazer porque deve. Tudo bem, senhores? Agora, para aprofundar o nosso estudo,